paz do Senhor Jesus, querido professor. Estamos avançando no nosso estudo da nossa querida EBD, esse trimestre tão edificante, onde estamos estudando sobre o livro de Juízes. Hoje estudaremos a lição de número 4, que será ministrada na classe dos jovens. Eu sou Paola Budal. Digo a todos, sejam bem-vindos a esse canal que tem como objetivo edificar você, professor, trazer conteúdos para a sua aula, ideias e direcionar, segundo a vontade do Espírito Santo, sobre os assuntos que vão ser ministrados, agregando conhecimento aos seus estudos, que com certeza também o professor se dedica de cada vez mais estudar, se aprofundar no conhecimento de Deus. Então, nós vamos estudar sobre fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia, um tema muito atual que os nossos jovens têm enfrentado hoje em dia. Lições espirituais no livro de Juízes, já indico aqui a lição de apoio, que é importante que todo professor, se possível, tenha, né? Além da revista do professor, a lição de apoio, que complementa ainda mais o estudo da lição. Também quero sugerir o comentário expositivo do reverendo Hernandes Dias Lopes, referente ao livro de Juízes, também traz um aprofundamento maior sobre o assunto, com certeza vai clarear ainda mais, apesar de que a nossa lição é bem simples. Nós vamos tratar sobre 2 juízes, a história dele é relatada detalhadamente, que é Eude. O outro, apenas um versículo no livro de Juízes, como os professores provavelmente já leram, né, a lição. Traz somente um versículo sobre esse libertador. E depois, no último tópico, nós vamos nos aprofundar sobre o padrão de justiça divino. Eu creio que é importante o professor dar uma recapitulada sobre o contexto, que traz muitas aplicações espirituais. Era um contexto ali no livro de Juízes, como foi estudado na lição 1 e na lição 2, especialmente, quando cada um fazia o que parecia certo. Então, quando o povo de Deus caminha longe das Escrituras e faz o que acha certo, o que dá na telha, como dizem, isso traz consequências, sejam escolhas boas ou ruins. Então, o professor pode já iniciar a sua aula recapitulando isso com os jovens. O cenário de Juízes é também um cenário que nós vivemos hoje em dia na nossa sociedade pós-moderna. Cada um faz o que acha certo, cada um cria o seu próprio padrão de certo e errado, cada um quer definir o que é moral, o que é imoral. E na lição 2 foi falado sobre a fidelidade a Deus, que é uma questão de escolha. Então, apesar de nós termos figuras que se destacam, que se destacaram tanto no livro de Juízes, como hoje em dia, nós temos várias referências de homens e mulheres de Deus. Os jovens costumam até acompanhar na internet, seguir lá no Instagram, acompanhar no canal do YouTube, quem sabe pessoas influentes que trazem conhecimento, seja de ordem espiritual ou até para a sua própria profissão, sua vida, que tenham essas pessoas, mas Deus vê individualmente cada um de nós, certo? Nós sabemos que a Bíblia diz que no dia do juízo cada um dará conta de si mesmo. Então, trazer essa responsabilidade de que, apesar de que, como nação, nós colhemos coletivamente atitudes, muitas vezes, dos nossos líderes, mas para a nossa salvação, para aquilo que é eterno, é de teor individual. Então, o professor pode iniciar a lição trazendo essa reflexão para os jovens sobre a importância de cada um procurar fazer o que é correto, diferente de como foi no livro de Juízes, que cada um fazia o que considerava mediante seus próprios olhos, certo? Mas nós temos que fazer o que é correto segundo o padrão de Deus. Temos que completar isso, fazer o que é correto segundo o que Deus determinou na sua palavra. Porque nós temos hoje em dia a revelação completa de Deus. Nós vamos ver no último subtópico que Deus estava se revelando ali ao longo da história. Nós vemos as questões de batalhas, né, onde muitos consideram um Deus mais severo no Antigo Testamento. Hoje nós temos a revelação completa de quem Deus é. E nós temos que caminhar segundo a palavra e fazer o que é correto segundo a palavra de Deus.
Então, na lição 4, vamos estudar sobre Eude e Sangar, que foram juízes improváveis, figuras improváveis. Para isso, eu trouxe, então, uma dinâmica que pode ser feita em sala de aula, bem simples, bem tranquilo, objetos que os professores vão encontrar facilmente. Então, você apresenta para os jovens duas embalagens. Uma embalagem bem linda, atrativa aos olhos, e uma embalagem amassada, simples. E você vai perguntar para os jovens: qual embalagem você escolheria? E, com certeza, a maioria vai escolher a embalagem que é bonita, que é atrativa, que parece que tem algo muito valioso dentro, né? Olhando a aparência. E aí você pode dizer: vamos ver o que temos dentro dessa embalagem? Então, o professor tira uma pedra, nada de valor, não tem utilidade. Puxa vida, né? E agora, o que será que nós temos na embalagem que foi desprezada por ser simples de papel, está amassada, já danificada? O que nós temos aqui? Daí nós podemos tirar esse molho de chaves. E se você olhar para essa chave, ela pode ter várias funções. Ela pode abrir várias portas. Porta de uma casa, a porta da igreja, a porta do trabalho. Tantas finalidades e funções ela tem, né? Muitos não conseguem entrar, a gente não consegue entrar nos lugares sem a chave. Então, o professor pode trazer a aplicação de que muitas pessoas também olham segundo a aparência, ainda mais no mundo que vivemos hoje, e desprezam o que não é tão atraente, o feio, o que é feio. Mas nós podemos dizer que Deus não é assim. Deus é totalmente diferente. Nós temos que ter essa visão, esse padrão de Deus. Então, você pode também citar para a sua classe o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz que o Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Que aplicação preciosa, porque muitas vezes nós pensamos que para sermos usados por Deus, nós temos que ter certa idade, não podemos ter um passado condenável, temos que ter um conhecimento, temos que ter recursos, e nós pensamos com esse pensamento humano, mundano, do que é agradável aos olhos das pessoas. Mas Deus vê a sinceridade do nosso coração. Você pode trabalhar isso no coração do jovem. Quem sabe você se acha um improvável, que você não tem coragem, você não tem capacidade. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Gideão. Tantos homens que nós vemos na Bíblia, que de si mesmos eles não tinham nada e até duvidavam de que poderiam ser usados por Deus. Mas que mediante a graça que já operava no Antigo Testamento, eles foram usados para um propósito maravilhoso. Então, faça essa aplicação com os jovens, né, que hoje em dia passam por tantos conflitos nessa idade, e diga que assim como os homens da Bíblia, simples, improváveis, foram usados pelo poder do Senhor, assim também é conosco. Não importa nosso passado, nossa história, a família que nós viemos, nosso conhecimento. Claro que nós temos que buscar conhecer a Deus cada vez mais, mas ainda que nós não tenhamos crescido num ambiente de igreja, ainda assim Deus, né? Isso aconteceu comigo. Eu me converti quando já era adulta, não conhecia nada de cultura de igreja. O professor pode também nesse momento trazer um pouco da sua própria história com Deus, de quando começou a caminhar com Deus e dos desafios que ele enfrentou e de alguma experiência onde ele viu que foi o próprio Senhor que moldou, que transformou circunstâncias e mostrou que é tudo pela graça do Senhor. Vamos então para o texto principal, que está em Juízes capítulo 3, versículo 15, parte A. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, Benjamim, homem canhoto. E o resumo da lição diz: Deus realiza seus propósitos por meio daqueles que o mundo considera incapazes. Nós temos como objetivo mostrar com a história de Eude como Deus usa os improváveis.
refletir sobre Sangar e como Deus usa o que temos à disposição e discutir teologicamente o padrão de justiça divino. Então, na introdução, o autor vai falar sobre, dar essa resumida, né, sobre a questão de pessoas improváveis, padrões tradicionais e como esses heróis cumpriram o seu propósito. E ele fala aqui sobre a questão de que vai ser abordado esse tema à luz de uma perspectiva apologética e bíblica. O que é essa defesa apologética, essa questão apologética? É defender a fé cristã usando argumentos bíblicos. Por exemplo, a questão da violência no Antigo Testamento, o autor vai pontuar isso também. E aí no tópico 1 diz, Eude, Deus usa os improváveis. No subtópico 1, então, diz uma derrota amarga. Antes da gente pensar aqui na história de Eude, eu quero pontuar aqui que Deus escolheu, eu falei ali antes sobre Samuel, a aparência, né? E também tem o versículo de 1 Coríntios 1, do 27 e 28, que diz que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, né, para confundir, para envergonhar as fortes. Só que se a gente olhar no texto original, nós veremos que ali Paulo está falando mais que Deus escolheu as coisas tolas, porque o texto bíblico está falando sobre a questão de sabedoria humana, né? Então Deus escolheu as coisas tolas para confundir as sábias. Por isso que eu digo que não é apenas o nosso conhecimento, a nossa capacidade humana, é algo sobrenatural que Deus faz quando nós buscamos realmente essa capacitação que vem de Deus. Então, num comentário, diz que olha as estratégias de Deus. Usou uma aguilhada, nós vamos ver aqui na lição de hoje. Deus usou a estaca de uma tenda quando Jael ali feriu o inimigo na sua tenda lá, mais para frente, em Juízes 4:21. Temos a questão das trombetas, cântaros, tochas, nós vemos lá em Gideão, que vai ser mais para frente também, Gideão em Juízes 7. Nós vemos uma pedra de moinho também, que é relatado lá em Juízes 9, de uma mulher que atira e também cai na cabeça de um inimigo uma pedra de um moinho. Nós vemos a queixada de jumento, né? Sansão, lá em Juízes 15:15. Então, pessoas improváveis com elementos comuns do seu dia a dia. É isso que a gente pode refletir. Deus vai nos usar com aquilo que nós temos, né? Sempre é falado sobre Moisés, ele tinha o cajado, abriu o mar. Então, nós vemos o que nós podemos aprender com essas pessoas improváveis que usaram ferramentas do seu dia a dia. Que Deus se manifesta também no ordinário. Nós muitas vezes pensamos na atuação de Deus num contexto extraordinário. E glória a Deus, Deus age de forma extraordinária sim. Mas nós podemos aprender com a vida desses homens simples, usando ferramentas do seu cotidiano, de que Deus se manifesta no ordinário, nas coisas pequenas. Para quê? Para mostrar que não depende de nós, não depende da nossa capacidade ou daquilo que temos, mas que tudo é graça e que Ele age para a sua própria glória e que Ele age através da sua misericórdia e que não importa as nossas limitações humanas, mas importa que nós venhamos a confiar num Deus que é grande, poderoso e soberano. Nós vemos aqui no subtópico 1, recapitulando que quando Otiniel morreu, que foi o primeiro, um grande juiz, muito usado por Deus, de que quando ele morreu novamente, o povo entrou naquele ciclo vicioso de se afastar dos caminhos do Senhor, onde podemos notar a importância de a gente manter os valores, os princípios da palavra de Deus, e que essa questão de ser o povo de Deus é algo que deve ser ensinado, perpetuado. E tão triste foi essa derrota, esse afastamento, essa derrota espiritual, esse afastamento novamente do padrão de Deus, que eles chegaram a perder a cidade que eles haviam conquistado milagrosamente, que é a cidade das palmeiras ou a cidade de Jericó, a vitória que Deus havia dado para eles. Então, olha só como isso é forte, né, para o professor dizer que por mais que Deus nos abençoe e nos dê grandes vitórias, nós temos que sempre permanecer na dependência de Deus, na obediência a Deus, porque receber algo de Deus não significa que isso é vitalício. Nós precisamos estar em obediência para não perder aquilo que Deus nos deu. E o professor deixa o Espírito Santo conduzir aí nesse ponto que é importante. Subtópico 2, então, fala sobre um libertador
improvável. Que fala então sobre a questão de Eude, de que ele era canhoto. Se o professor for estudar, poderia ser uma deficiência física, né, de ele nasceu com seu lado direito, né, aleijado, deficiente. Então ele precisou usar o lado esquerdo. Pode ser que ele era canhoto por nascença, como existe hoje em dia, né? Sempre existiu, hoje em dia não, sempre existiu pessoas canhotas. Pode ser até por um treinamento, algo estratégico para a questão de guerra, porque um soldado que fosse ágil, tanto sendo destro como canhoto, era uma poderosa arma de guerra, digamos assim. Então não se sabe ao certo qual é o motivo de ele ser canhoto. A maioria acredita-se que realmente era uma deficiência, porque por ele entrar tão facilmente depois ali no, no palácio do rei, né, e não foi tão revistado como deveria, talvez fisicamente ele deveria demonstrar essa fragilidade de ser uma pessoa deficiente. Independente disso, o que nós vemos aqui no subtópico 2, que ele era um libertador improvável. Então, nessa questão de ser uma pessoa improvável, voltando aos padrões, à dinâmica que nós fizemos no começo aqui, nós podemos pensar hoje sobre a influência das redes sociais em determinar esse padrão do que é bonito, do que é belo, do que é forte, do que é atrativo, e que as redes sociais são esse ambiente em que as pessoas são atualizadas por os nossos jovens são hoje em dia bombardeados com as redes sociais, em focar apenas na questão de aparência, de um desempenho grande, da quantidade de seguidores que possuem, de ter um corpo perfeito, ser muito inteligente, ter sucesso, ter influência. Esse é um padrão mundano de que alguém vai ser capacitado, alguém será usado por Deus, né? Alguém é capaz de ser usado por Deus por possuir esses pontos aqui que eu citei. O mundo pergunta se você é bom o suficiente, você está dentro dessa lista aqui de aprovações, mas a questão para Deus não é se você é bom o suficiente. A pergunta que Deus faz é: você está disponível? Porque a questão não é se você é capaz, se você é bom, se você está dentro de um padrão ditado pelas redes sociais, ditado pela nossa mídia secular, ditado pelos padrões de Hollywood, de séries, de músicas. Esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é outro. E Deus quer revelar esse padrão a nós. A questão não é se nós somos bons o suficiente. A questão é se nós estamos disponíveis, nós dizemos sim ao chamado de Deus verdadeiramente, porque aí nós temos que confiar de que Deus vai nos conduzir segundo o seu padrão e nos usar para a sua glória. Então, no último subtópico aqui, nós vamos ver sobre a atuação de Eude quando ele consegue executar o rei Eglon, o rei dos Moabitas, que estava ali juntamente com outras nações oprimindo os Moabitas, Amonitas, oprimindo Israel, enriquecendo e engordando as custas dessa opressão do povo de Deus. Então, o texto bíblico relata que Eude foi com outros companheiros fazer ali, entregar os tributos para o rei Eglon. E chegando lá, eles fazem a entrega desses tributos e Eude diz para Eglon que tinha uma palavra secreta para ele, como se fosse uma mensagem divina. E o rei Eglon fica ansioso por essa mensagem, cria uma estratégia ali para ficar sozinho com Eude. E então Eude consegue, com a sua mão esquerda, por ser canhoto, tirar uma arma que ele mesmo fabricou, em torno de 45 centímetros, né? E matar ali, fincar na barriga do rei Eglon e exterminar, matar o rei Eglon, que estava juntamente, né, com outros aliados, oprimindo o povo de Deus. E a partir da morte do rei Eglon, vem uma grande vitória, vem um encorajamento, na verdade, diante dessa atitude de Eude, de matar o rei ali do mal, digamos assim. Ele conseguiu encorajar, saiu de uma forma também
com muita sabedoria, ele estava sós quando matou o rei Eglon, ele trancou as portas, conseguiu fugir de uma maneira muito rápida, e aí as pessoas que eram responsáveis pela segurança do rei viram que ele estava demorando, acharam que ele estava no banheiro. Alguns estudiosos da Bíblia e da história dizem que a facada foi tão profunda que chegou a perfurar o intestino, então saíram as fezes e aquele cheiro fedor das fezes ali. O rei era muito gordo, a Bíblia diz que ele era tão gordo que o Eude não conseguiu pegar para ele novamente a arma que ele tinha ali, né, o punhal, porque a gordura cobriu o cabo do punhal. E como ficou, provavelmente, como ficou aquele fedor, o texto diz que os guardas ali acharam que o rei estava usando o assento sanitário. Então, não sabemos o motivo, eles esperaram, e nessa espera, o Eude pôde fugir entre as estátuas, toda a idolatria que havia ali, consegue fugir a tempo e chamar todo o povo, então, para destruir completamente todo o exército inimigo, para que pudessem novamente ser livres. Então, foi uma vitória muito grande e poderosa, e que Deus deu estratégia, sabedoria, né? Eude chega, olha todo o cenário que ele está. Quando ele está indo embora, ele volta, retorna, diz que tinha uma palavra secreta. Foi uma estratégia que Deus deu, né? A morte de um rei perverso, né? Nós vamos ver no último ponto sobre essa questão, parece algo fora desse padrão de Deus e amor, mas era a justiça de Deus também vindo sobre esse homem que estava de forma muito violenta e maldosa ali, saqueando, oprimindo o povo de Deus. Vamos então para o segundo tópico, sangar. Deus usa o que temos à disposição. Então aqui, como eu falei, é apenas um versículo que fala sobre sangar. A Bíblia diz que ele feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, que era uma vara longa e pontiaguda, usada no lugar de um chicote para manejar bois. Então era o instrumento que eles usavam para manejar bois. Esse é o relato mais breve de uma vitória ali no livro de Juízes, de um juiz já que foi usado por Deus para libertar Israel. A gente vê então esse declínio espiritual que vai acontecendo, né? Otiniel, que foi um grande juiz, é relatado toda a história dele. Aí vemos Eude, que possuía essa limitação, uma limitação física. Aí vemos daí Deus levantar Sangar, que era um estrangeiro, talvez alguém que aderiu à fé no Deus, né, dos israelitas. E depois nós vamos ver uma juíza, né, uma mulher juíza que teve que convencer o general a ir para a batalha, que foi a Débora. E aí a batalha é ganha através de uma mulher que não era israelita, que era Jael, e foi ela que matou o líder dos inimigos. Então a gente vê esse declínio, né, na liderança do povo de Deus, porque eles sempre iam voltando às práticas, sempre se esquecendo de Deus, e Deus sempre sendo misericordioso. O subtópico 2, então, como eu falei aqui, provavelmente Sangar, ele se converteu à fé israelita, porque a origem do nome dele não tem uma origem hebraica, mas a gente vê, como eu sempre costumo dizer, a graça agindo no Antigo Testamento, usando pessoas que não são ali do povo de Deus para serem usadas por Deus. Subtópico 3 fala sobre uma arma diferente. Então, Eude, ele fabricou a sua própria arma. Ele fez um instrumento que ele usou ali na batalha. Já o Sangar, ele utilizou a ferramenta de trabalho para derrotar os seus inimigos. Então, Deus nos usa, que nós falamos aqui no começo, com aquilo que nós temos nas mãos. O último tópico, então, vai tratar sobre a questão da violência no Antigo Testamento. Nós sabemos que já ocorreram muitos debates sobre essa questão de Deus no Antigo Testamento ser um Deus mais rancoroso, brabo, e no Novo Testamento um Deus amoroso. Mas nós vemos que, na verdade, não é isso. São as manifestações dos atributos de Deus ao longo da história, e no subtópico 1 vai questionar isso, né? Um Deus injusto, essa questão de batalhas, de mortes de inocentes, e como isso traz muitas dúvidas no nosso coração. Tim Keller, ele traz uma ideia, na verdade ele combate essa ideia
do Deus irado do Antigo Testamento e um Deus amoroso no Novo Testamento. Ele diz assim: se você remover a justiça de Deus, acabará removendo também o seu amor. Porque a, o amor e a justiça de Deus caminham juntos. Não tem como você tirar uma parte e deixar outra. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é santo. São os atributos de Deus. E Deus se manifestando ao longo da história, se revelando ao longo da história. Um Deus que nunca julga o mal, não ama verdadeiramente as vítimas do mal. Então, o amor sem justiça torna-se mera indiferença. Se Deus visse a maldade, a injustiça, a opressão e não intervisse ali, Deus não seria justo. Então, Deus é justo punindo o mal. E interessante também que daí o Timothy Keller conclui a ideia de que a cruz demonstra que Deus é perfeitamente justo e perfeitamente amoroso. Nós vemos essa união perfeita entre amor e justiça na cruz, porque Deus precisava punir os nossos pecados, e porque nos ama, porque nos queria novamente para Ele. Então, através de Cristo, é possível que o professor faça então essa explicação, né, básica para os jovens entenderem que a cruz mostra a justiça e o amor de Deus, né? Porque por nos amar e por nos querer para Ele, Deus precisava punir o pecado. E foi somente através de Jesus, que era santo, Cordeiro de Deus, que não tinha nenhum pecado, que Deus pôde executar a sua justiça. E se a gente observar também essa questão de guerras do Antigo Testamento, era um julgamento divino, não apenas guerras comuns. Se nós formos olhar ao longo da história, muitos impérios, como o Império Romano, eles subjugavam outras nações com o objetivo de dominarem, digamos assim, o mundo, né, dentro da atualidade daquela época, de serem os mais fortes, de oprimirem realmente, de conquistarem reinos para a glória ali do imperador, de quem estava responsável por conduzir a sua nação. Esse era o motivo de batalhas e soberanias, mas dentro do povo de Deus era diferente. Eles estavam ali conquistando as terras que Deus havia dado para eles. Era uma questão de sobrevivência, eles precisavam da sua terra, eles precisavam sobreviver, e dentro dessa necessidade humana ainda, então Deus também executa a sua justiça, porque eram povos que praticavam muitas vezes, dentro da idolatria do seu povo, sacrifícios de crianças, bestialidade, violência extrema. Então, era uma corrupção que estava generalizada. E Deus já trazia, então, o seu julgamento, a sua justiça dentro desses povos que estavam longe de Deus e tinham ouvido falar também sobre o verdadeiro Deus. Então, é um julgamento de Deus sobre, como eu falei, que há uma idolatria extrema, prostituição cultural, porque dentro da própria religião deles, eles praticavam a questão de prostituição, considerando isso algo como se fosse algo sagrado, a violência generalizada, sacrifício de crianças. Então, é diferente de hoje em dia. Hoje em dia, as nossas batalhas, elas são espirituais, como está lá em Efésios 6, que fala das nossas batalhas, que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, nas regiões celestiais, né? Então a nossa armadura é uma armadura espiritual, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, cinturão da verdade, calçar os pés com a preparação do Evangelho. Hoje em dia é uma batalha espiritual. O professor pode trabalhar essa questão também de batalha. Antigamente era uma batalha realmente física das nações, dos povos, né? Deus punindo o pecado daquelas nações. No subtópico 2 fala sobre pessoas inocentes. Então ele diz que, na verdade, a Bíblia diz que não há inocente, não há um justo sequer, Romanos 3:10. Então era uma forma de Deus também revelar a maldade que havia, que as pessoas realmente precisavam se arrepender. E a gente vê que aqueles que se arrependiam alcançavam graça lá no Antigo Testamento. A gente vê que na saída do Egito, quando lá na última praga, que foi morto o primogênito, muitos egípcios saíram com o povo de Deus. Nós vemos uma prostituta, Raabe, que se arrepende.
Nós vemos pessoas que veem a manifestação de Deus e se arrependem. Então é uma forma de Deus punir, de Deus revelar a sua glória, de Deus revelar o seu poder. É uma forma de Deus preservar a linhagem messiânica, porque precisava se cumprir as escrituras, e o diabo sempre quis exterminar o povo de Deus para que não se cumprisse a promessa e vir o Messias ungido, o Salvador, para impedir a corrupção espiritual, que foi o que aconteceu por diversas vezes, pelo fato de o povo de Deus não ter exterminado os inimigos e ter convivido com eles, casado com eles, entraram para a idolatria por não ter obedecido a Deus, executaram um juízo divino contra povos extremamente perversos, como eu já pontuei aqui, e também preparar a vinda do Messias. Eram povos perversos que sacrificavam animais, prostituição cultural, incesto cometiam. Por isso que lá em Levítico tem várias leis que falam de bestialidade, fala sobre incesto, porque era a prática comum daqueles povos. E no último subtópico, então, fala sobre a revelação progressiva e nós encerramos aqui. Como eu falei, Deus ainda não havia se revelado na sua totalidade. Nós olhamos às vezes, por exemplo, para a história de Abraão, que tinha várias esposas, concubinas, e sabemos que Deus, hoje nós sabemos, né, que não é a forma correta, que é um homem para uma mulher, como foi falado no Gênesis, e a Bíblia condena poligamia. Mas naquela época Deus ainda não havia se revelado de uma forma plena. Era a cultura deles, era a forma de sobrevivência deles, porque quanto mais filhos, mais haviam pessoas para trabalhar na agricultura, para defender contra os povos inimigos. E Deus foi se revelando até chegar no pleno conhecimento que nós temos hoje da Bíblia. Então, nós precisamos entender que Deus vem se revelando ao longo da história, ao longo da Bíblia, e que hoje nós temos a revelação completa de Deus. A revelação bíblica, ela é progressiva. E, para encerrar, então, é semelhante ao nascer do sol. O professor pode encerrar falando sobre isso. Que a revelação bíblica, ela é semelhante ao nascer do sol. Primeiro, quando o sol está nascendo, tem pouca luz, né? Fala para o seu aluno aí, vislumbrar o nascer do sol. Quem já foi? Eu já subi o mirante para ver o nascer do sol. Só que estava muito nublado, eu não consegui ver. Mas eu creio que é uma das visões mais lindas, né? Às vezes as pessoas na praia admiram o nascer do sol. Assim é a revelação progressiva de Deus ao longo da Bíblia, semelhante ao nascer do sol. Primeiro vem com pouca luz, depois o horizonte vai clareando cada vez mais. E ao meio-dia, então, tudo fica evidente. O sol está radiante ao meio-dia. E nós podemos dizer que Jesus é o ápice dessa revelação do nascer do sol, que é Jesus quem expressa realmente quem Deus é. Jesus é a expressão exata da glória de Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é a expressão exata da glória de Deus. O resplendor da sua glória. Deus se revelou totalmente à humanidade através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então conclua dizendo que Jesus é a expressão da glória de Deus e que Jesus tem um propósito precioso na vida de cada um dos jovens e que assim como ele usou pessoas improváveis, usou Eude, usou Sangar, num contexto totalmente turbulento, de opressão dos inimigos, de que não havia nenhum padrão moral para que as pessoas pudessem seguir, ainda assim, Deus viu alguém disponível, e é isso que Deus espera, que nós estejamos disponíveis para sermos usados por Ele. Amém? Deus abençoe, uma ótima aula para você que vai estar ministrando, e até a próxima!